Excelente noite, excelente tarde, excelente manhã. Eu não sei quando vocês irão estar tendo o prazer, né, de nos dar companhia, né? Nós estamos aqui retomando o projeto Vozes que Não Se Calam, né, nesse 2023, aonde nós iremos estar comemorando a semana da mulher negra da América Latina e do Caribe. Então, nós iremos ter, né, alguns bate-papos com algumas personalidades das comunidades tradicionais, né, do candomblé, da umbanda, da quimbanda, do molocô, quilombolas, populações ribeirinhas, enfim, das comunidades tradicionais, em comemoração a essa data tão importante e que nos últimos anos, né, foi deixado de lado. E hoje nós teremos o prazer de ter um bate-papo com a pessoa mais do que querida, uma pessoa que é também apelidada de Rouxinol Baiano, né, uma das grandes personalidades do candomblé do Brasil, né, minha tia de santo, eu tenho o maior orgulho de falar isso, uma das ebomes, né, do Ileaxé Obrigada. Aganju, em Lauro de Freitas, né, e também matriarca e fundador do Ileaxé Agimudá, em Lauro de Freitas, região metropolitana da Grande Salvador, Bahia. Minha tia Alda, sua bênção, minha tia. Pai abençoe. Sua bênção. Pai Ogum nos abençoe sempre. Minha tia, eu sei que os desafios, né, eles nunca acabam. Mas hoje, né, de uns tempinhos para cá, a gente tem a condição, né, de pelo menos falar sobre as situações em que nosso povo, em especial as mulheres, né, enfrentaram e enfrentam até hoje, em termos de racismo, em termos de preconceito, em termos das dificuldades do dia a dia. E nesse projeto, eu acho muito, muito importante a gente ouvir as vivências, as experiências do que é dia a dia na comunidade tradicional. E a senhora, como uma grande Yalorixá, uma grande matriarca, uma pessoa que eu costumo dizer é mãe duas vezes, é mãe espiritual, é mãe biológica, é avó, enfim, conselheira, uma pessoa que passou a sua vida inteira marcada pela luta e pela vontade de nunca desistir das coisas e sempre tendo que aconselhar uma comunidade, uma juventude, né, que tem aí não só na parte de axé, como também na parte familiar. Eu gostaria que a senhora falasse para a gente como que foi e como que é esse desafio de dia a dia, né, como mulher numa sociedade ainda machista, podemos dizer assim, porque a sociedade brasileira ainda é machista, a sociedade brasileira é extremamente preconceituosa, enfim, como que é esse desafio do dia a dia, minha tia? Boa noite. Em primeiro lugar, eu agradeço a essa solicitação, né, essa convocação, entendeu? Obrigado pelos elogios. E é assim, Wellington, as coisas para a mulher é muito difícil para tudo, porque envolve uma série de questões, né, que a nossa sociedade, ela é muito difícil, não tem evolução, né, no sentido de ajudar as mulheres. Apesar de que, agora, no momento, estamos enxergando de outra maneira, né?
estamos evoluindo, mas não é fácil, não. Para mim, então, não foi fácil, não. Eu sou filha única, de mulher da família de meus pais, da família biológica, entendeu? Estudei com muito sacrifício para ter um nível médio, porque meus pais não tinham condição, entendeu? E fora com as consequências de doença, de tudo, que eu fui uma pessoa que eu tive um histórico de saúde assim, muito ruim, entendeu? Por conta até da minha ancestralidade. E graças a Deus eu consegui superar muita coisa. Mas, eu digo assim, quando a gente luta para conseguir tudo num país que nós não temos a liberdade. Hoje nós temos, nós ficamos à vontade, mas até um certo tempo a liberdade de falar, de se pronunciar, entendeu? Como mulher negra, de ocupar espaços políticos, é muito difícil, até para você chegar num setor público para pedir uma colaboração, entendeu? Isso aí, eu estou vivendo essa coisa aqui no município, porque os homens, no instante, conseguem as coisas até para o terreiro, é tudo mais bem visto, mas para a mulher é uma coisa muito difícil. O pessoal não libera uma atenção especial, eu nem digo especial, uma atenção assim, dos nossos direitos. Porque, assim, se nós não convocarmos, se nós não pedirmos, né, às autoridades aquilo que nos é do nosso direito, nós vamos pedir a quem? Então, é tudo uma luta renhida, entendeu? Você fica naquele cansaço, naquele estresse de solicitar as coisas que vai beneficiar aos outros, a uma população. Por exemplo, no momento eu sofro um descaso da Prefeitura de Lauro de Freitas com relação à higiene, um racismo ambiental na área onde é instalado o meu terreiro, entendeu? Então, por conta de dizer que vai pertencer a Salvador, é uma série de coisas. Eu não tenho nada a ver com isso, porque quando eu me instalei no município de Lauro de Freitas, entendeu? Mas eu acho que, modéstia à parte, essa gestão da prefeita Moema Gramacho está nos deixando a desejar. Lauro de Freitas está um lixo, entendeu? Eu digo de boca aberta, sem medo de errar, porque estamos vivendo um momento muito difícil com relação à pavimentação, a tudo. Sim, então, nós, mulheres negras, nós sofrimos a consequência dos nossos antepassados, entendeu? Porque tinham a ideia, quer dizer, a cultura do nosso antepassado, eles não tinham assim o da desenvoltura que nós temos hoje para abrir a boca, para pedir, para convencer as pessoas que nós precisamos de ajuda, né? Não é nem de ajuda, portas abertas para requerer nossos direitos. É só isso, né? Porque se nós temos direito à, à cultura, nós temos direito a ocupar espaços políticos, nós temos direito de ser bem assistido culturalmente, né? Que nós temos direito de educar os nossos, né? De termos boa assistência médica, entendeu? O essencial para a nossa vida, que é uma assistência médica, inclusive para nós orientarmos os nossos. Então, nós temos porta fechada, é uma luta reída, mas isso acontece muito mais com nós mulheres, entendeu? Eu não tenho, assim, preconceito, não, entendeu? Porque eu tenho minha boca aberta, eu gosto de falar, eu gosto de me pronunciar, entendeu?
Então, não é preconceito, não, é uma dura realidade. É uma dura realidade. Então, para chegar até aqui, como eu cheguei, você sabe que eu já participo de vários eventos, né? Já participei de vários livros, né? Livro lançado, por exemplo, Eloá de Manice, eu fui entrevistada, Mulheres de Axé, entendeu? Faço parte de um grupo da Universidade Federal da Bahia, Quilombismo e Feminismo, que eu sempre estou atuando no que eu posso. Eles me convocam para os congressos, entendeu? Me respeitam como mulher negra, né? Porque eu não tenho um nível superior, mas o diretor da Universidade Federal da Bahia disse que eu sou uma diplomata, então me convida para as palestras, entendeu? Então é o seguinte, mas para isso você tem que se posicionar, você tem que mostrar que você tem garra, que você mostrar, porque as pessoas não querem lhe admitir, entendeu? Eis a questão da nossa dificuldade, certo? Eis a questão da nossa dificuldade. Nós temos a dificuldade de colocar uma mulher numa cadeira política, entendeu? Mulher negra, que hoje, graças a Deus, essa coisa está sendo quebrada, mas precisamos lutar, principalmente pelas mulheres negras do candomblé, as mulheres da nossa religião. Axé, axé, sim, eu estou ouvindo e estou realmente maravilhado com essa fala da senhora, com esse depoimento, porque a gente vivencia isso tudo, a gente sabe como que é difícil, tia Alda, no mundo que nós estamos nele, aonde o dinheiro fala mais alto, aonde infelizmente vários dos nossos não pode ir comprar em um supermercado uma feira, porque é confundido com um ladrão, com um bandido, e aí ele tem a sua vida ceifada lá dentro, aonde nós vimos várias vezes isso acontecer pelo Brasil, né? Aonde a gente vê a violência policial, aonde a gente vê principalmente nas periferias, aonde as pessoas ficam de qualquer forma jogadas à própria sorte. E nós de religião de matriz africana ainda mais, porque aí se tem toda uma situação cristã, que é a religião que colonizou o Brasil, aonde o nosso povo veio para cá escravizado e ficou com esse estereótipo de que nós temos que ficar da cozinha para trás. E essa questão, por exemplo, da política, aonde o negro tem a maioria da população brasileira, só que em termos de representatividade nos lugares de decisão, nos cargos de decisão, a gente não vê isso. E principalmente aonde, numa sociedade que a mulher é a maioria da população, nós aí que a coisa piora, porque se você for olhar dessa forma, aí é pior ainda, porque são pouquíssimos os cargos aonde as mulheres ocupam e menos ainda aonde as mulheres negras ocupam. Então é uma situação totalmente desproporcional, aonde se vem desde da invasão dos portugueses, dos europeus aqui no Brasil. E pegando esse gancho, eu gostaria que a senhora falasse um pouco da questão da acessibilidade à saúde, ao saneamento, como a senhora já citou, mas as outras questões também, em termos aonde o nosso povo tem ficado, aonde o nosso povo tem ficado literalmente à margem da sociedade, porque nós, de religião de matriz africana, temos um alvo nas costas quando nós saímos de casa
com os nossos fios de conta, quando nós saímos para poder realizar alguma situação em termos religiosos. Então, isso ainda é muito frequente, infelizmente, né? A gente ainda tem que falar muito sobre isso, porque essa questão desse racismo, desse preconceito é muito presente. E nas questões das mulheres, ainda é muito pior do que para nós, homens, porque essa situação a gente tem visto aí no dia a dia, e olha que a gente convive, né, virtualmente com pessoas do país inteiro e até fora do Brasil, e a gente tem visto as coisas se repetirem, e nós não estamos vendo um movimento da sociedade, do poder público constituído, seja ele nos municípios, no estado ou na federação, de uma forma que possa realmente tirar isso. Nós estamos ouvindo muito essa questão de reparação, nós estamos ouvindo muito essas questões de igualdade racial e tudo mais, porém, na prática, no dia a dia dessa mulher negra, no dia a dia dessa mulher preta, no dia a dia da família nossa, a gente não tem visto diferença ou tem visto muito pouca diferença. E eu gostaria que a senhora falasse mais um pouco sobre isso, falasse sobre essas questões para que a gente possa conhecer essas experiências, principalmente em se tratando do desafio que é da mulher ter essas garantias que são, né, teoricamente falando, que são mais do que justas e que não acontece na prática. Eu também acho que nós somos pobres no sentido desse desenvolvimento que ainda existe, não alcançamos uma meta no sentido de enxergarmos, de sermos vistos de uma maneira evolutiva, né? Não fomos valorizados. Ainda não existia um programa que nos valorizasse, entendeu? Esses programas de reparação, de igualdade, e tudo é válido, mas não é. Eu acho que não é a maneira correta para que nós sejamos reconhecidos, né? Que nossos valores sejam apurados, entendeu? Então, eu acho que o sistema de governo, inclusive, né, é quem deve mudar. Nós vivemos uma falsa democracia, porque desde quando ainda existe preconceito nesse lado nosso da mulher negra para tudo na vida, entendeu? Então, eu não sou muito a fã desse termo reparação. Eu não sou muito fã desse termo reparação. Reparação por quê? Reparação, nós cometemos algum crime, nós não sabemos nos trajar, nós temos uma má aparência, entendeu? Para ter esse negócio de vamos reparar o quê? Não, nós temos que ser inclusa na sociedade como um todo, tendo o direito de competir igualmente com toda a sociedade, de brancos, de gregos, de alemão, seja lá de que for, entendeu? Nós temos que ter direitos. Nós temos que ter direitos, entendeu? E essa repressão quanto à nossa cor e quanto à nossa religião, isso tem que se acabar. Tem que se acabar. E para acabar, o que é que nós temos que ter? Na minha opinião, o governo tem que implantar um sistema evolutivo, nos dá portas abertas para que o nosso povo de matriz africana evolua na cultura, né? De um modo geral, no esporte, na arte, escola, facilite os nossos projetos
Para você implantar um projeto num candomblé, é mil coisas, mil dificuldades, desde quando o governo gasta tanto com outras coisas, né, que não é tão necessário como facilitar a cultura no terreiro de candomblé, né, montar uma escola, né, facilitar uma arte, né, uma escola de teatro. Vamos elaborar, vamos implantar uma escola de teatro para as pessoas que são dessa religião, entendeu? Para as instituições de matriz africana, entendeu? Então, eu acho que esse sistema é que deve mudar. Esse negócio de reparação vai dizer o quê? De grupo do mesmo jeito, entendeu? Não. O que deve mudar é o sistema de nos ver de uma outra forma. Com certeza, nós temos que exigir isso dos poderes públicos. Mas foi um tema, inclusive, do ano passado, de 2022, aonde, minha tia, nós falamos muito da questão da representatividade política. Todos os nossos problemas em relação ao preconceito, ao racismo, às dificuldades ao acesso do poder público, e aí eles usam esse termo que eu também não gosto dele, porque quando se for falar na palavra reparação, nós vamos ter que voltar lá a 1500. Aliás, antes de 1500, aonde eles pegaram os nossos ancestrais lá na África, à força, escravizaram, colocaram dentro de um porão de um navio negreiro, passaram a colonizar o Brasil, invadir o Brasil, porque o Brasil, na verdade, ele não foi descoberto coisíssima nenhuma, porque aqui já tinham moradores e os donos, os verdadeiros donos desse país chamado Brasil, são os povos indígenas. E aí, se falar em reparação, nós vamos ter que voltar lá. Impossível isso. Mas nós precisamos de formas que o governo tragam essa questão da igualdade. Nós precisamos, de fato e efeito, que as políticas públicas promovidas nas 3 esferas de poder do executivo, ou seja, na esfera federal, estadual e municipal, pelo Brasil afora, sejam de fato e efeito para o nosso povo. Infelizmente, o que a gente vê nessas 3 esferas de poder, nós vemos cargos sendo distribuídos politicamente, ao invés de ser distribuídos tecnicamente. Nosso povo, dentro das comunidades tradicionais de matriz africana do Brasil afora, em cada município, tem sim pessoas competentes para ocupar esses cargos, para desenvolver políticas públicas, governamentais, que sirvam para o nosso povo e que, de fato e efeito, nos contemplem através desses inúmeros editais que a gente vê. Igual, por exemplo, agora, né, está aí os editais da cultura, né, está aí os editais da igualdade racial, do novo ministério, que são dos povos originários, que são dos povos indígenas, está aí também o Ministério Novo da Igualdade da Mulher, enfim, ou o Ministério da Mulher, né? Enfim, o da Igualdade Racial, são vários ministérios. Porém, o que eu venho observando, apesar que ainda é muito cedo para poder se falar sobre, é que essas políticas elas estão na mesma visão que se teve as outras políticas, porém com outros nomes. Por quê? Porque o acesso a esses editais para as comunidades tradicionais é muito difícil. É muito difícil para uma comunidade tradicional, por mais que ela seja, sim, uma entidade cultural, por mais que ela tenha lá dentro gastronomia peculiar, ou seja, dentro de um terreiro,
você vai ver comidas próprias e típicas, não só religiosas, como também de um povo, de uma comunidade. Só que quem sabe disso é quem pertence a essas comunidades. Nós temos rituais e ritualísticas não só religiosas, como também de identidade ancestral cultural. Só que quem sabe disso é quem pertence a essas comunidades. Não adianta colocar nesses vários cargos nas esferas federais, estaduais e municipais pessoas que têm apenas o título acadêmico da universidade, sendo que elas não têm a vivência, não têm a experiência e não sabem as nossas necessidades. Não adianta colocar várias coisas aonde o nosso povo não tem acesso e não terá acesso. Não tem. Aonde a noção, justamente, aonde a noção é do homem branco, ou seja, de constituir ali um CNPJ, de constituir ali uma inscrição, e aí ficar preso ao quê? Ficar preso à burocracia, ter que contratar, porque se não contratar vai enrolar o CPF dos membros, ter que contratar um contador, ter que contratar um administrador de empresa, porque senão vai embolar a questão de cartório, as questões pertinentes ao poder executivo municipal, estadual e federal. Ou seja, ao invés de trazer um alento, ao invés de trazer uma situação para equilibrar uma facilidade, né? Isso, uma facilidade, está se fazendo justamente o contrário, está criando um problema, porque a maioria das comunidades tradicionais não vai ter recurso financeiro, econômico, para poder gerir esses CNPJs, e aí depois, lá na frente, está o sacerdote, tá as pessoas que estão envolvidas, enroladas com Receita Federal, com outros órgãos, porque não teve condição econômica pertinente para poder pagar esses custos. Então, assim, a senhora tocou em um ponto que é fundamental, que a gente vem falando isso, já não é de hoje, e que, infelizmente, até agora, nós não vimos um avanço, como a senhora falou, nessas questões. Tia Alda, eu gostaria de entrar na questão peculiar nossa de matriz africana, aonde as mulheres são as grandes gestoras, né? Não só na questão da alimentação, mas também na questão sacerdotal, né? Toda pessoa que é de religião de matriz africana sabe disso, que, como se diz no jargão, né? Sem estar ajoelho, né? Um equede na cozinha, não se faz nenhuma religião de matriz africana, não se faz nenhuma ritualística. Fala para nós como que é essa experiência, essa tradição de alimentar o nosso povo, não só o nosso povo, mas também como os nossos deuses, né, africanos, de alimentar a parte espiritual e a parte material, biológica do ser humano. Conta para a gente aí essas questões. É o seguinte, sobrinho, nós temos uma riqueza, né? Nós temos uma riqueza muito grande dentro da nossa religião, que é o sistema alimentar, né? Que envolve o sagrado e as pessoas, né? Um todo da religião, os membros da religião. Então, é uma coisa assim que eu acho que nós teríamos que ter assim, um apoio até para a gente desenvolver trabalhos culturais, apresentar os nossos cardápios,
Nós não vamos dizer especificamente qual o efeito deles para os orixás, mas as pessoas têm que ter esse conhecimento, porque o pessoal desconhece a cultura da alimentação nossa, né? Tirando de Caruru e Vatapá, tem muitas coisas que as pessoas desconhecem, porque não tem mesmo o conhecimento, não temos assim um programa para a gente fazer, para expressar, né, essa cultura da alimentação do nosso povo e da alimentação do sagrado, né? Então, isso tudo nos enfraquece, porque a gente fica com um sistema muito assim, obscuro, né? Até para os nossos médicos, quando a gente. Você sabe que nossa religião, existem coisas que nós não fazemos com frequência, né? Existem alimentos, até por orixá, que nós não fazemos com frequência, porque não tem a necessidade. Mas até para os nossos filhos, nós temos que dizer o quando nós, a particularidade daquele alimento, quando nós devemos oferecer, né? Quando nós devemos oferecer. Porque tem coisas que não são do cotidiano, né? O quiabo, o feijão sadinho, né? As coisas, aquele cardápio que a gente já conhece, entendeu? Então, nós tínhamos que ter, dentro do nosso programa cultural, nós tínhamos que inserir esses cardápios para nós expressarmos a nossa cultura, né? Então, tudo isso nós dependemos de quê? Dependemos de ter recursos, nós dependemos de ter material, né? Dependemos de ter um espaço, entendeu? Para a gente fazer programas alimentar, né? Esse programa alimentar nosso, né? Que, inclusive, agora eu estou num projeto de fazer buffet, doces, essas coisas que a gente usa em festa, né? Dentro do próprio axé. Porque eu acho que enriquece a nossa cultura, a gente economiza de uma certa forma e enriquece o conhecimento das pessoas, né? Da casa. Entendeu? Então, se nós tivéssemos recursos, nós dispuséssemos de recursos para fazer programas, elaborar cartilhas, receitas, entendeu? Seria muito bom. E outra coisa, não é um custo grande para o governo, para a gente chegar numa Secretaria de Cultura e solicitar um recurso para poder fazer um programa alimentar dentro da instituição. Não seria um custo alto, né? Mas nós não temos porta aberta. Nós não temos porta aberta. Mas nós não temos porta aberta justamente, sabe por quê? Porque nós não temos alguém lá dentro dos nossos para, né, lutar pelos nossos direitos. Certo? Então, esse programa de alimentar é muito bom, porque é o seguinte, existe umas estatísticas de doenças até adquiridas por desnutrição, ou por falta de orientação alimentar do nosso povo. Existe, entendeu? Principalmente hoje que a educação alimentar do pessoal é muito, assim, né, pejorativa. O povo não se baseia no que deve nutrir, no que deve se fortalecer, né? Se alimenta com muita coisa artificial e tudo mais. Então, nós temos que ter o direito de explanar esse conhecimento, entendeu? De dizer que o inhame é bom para a saúde, é benéfico para a saúde, que dá resistência a gengibre, entendeu? Associar a comida do santo com a nossa alimentação, entendeu? Com a batata doce que nós usamos no nosso preceito também, entendeu? Então, para isso, se nós formos fazer um programa desse, nós teríamos que ter o recurso, né? O espaço, o material, né? E também a pessoa que vai explanar, né?
Mas cadê que nós não temos esse apoio? Entendeu? Então, ensinar que a pessoa tem que se alimentar bem, principalmente que nós gastamos energia. Nós gastamos muita energia. O nosso povo, você sabe que você é babalorixá, você sabe. Nós dormimos pouco, não temos horário de alimentação, às vezes regular, entendeu? E isso soma na nossa saúde. Então, nós temos que passar para o nosso, o que é benéfico, entendeu? O que nós devemos consumir mais dentro do nosso contexto religioso. Axé, axé. Com certeza, minha tia, muitas das doenças que a gente vê no dia a dia, ainda mais por essa alimentação, como a senhora mesmo disse, industrializada, né? Tem muita comida que a gente come que parece que você está mordendo isopor. E isso aí vai acarretar alguma coisa, né, mais para frente. Só que essa riqueza, né, da alimentação, essa riqueza da cultura do povo africano está se perdendo, né, com a falta de incentivo, porque é uma forma que a sociedade como um todo vai colher bons frutos se esse programa, por exemplo, que a senhora citou, fosse executado. Mas só que, infelizmente, quando a gente bate nas portas das secretarias municipais, estaduais e em Brasília, é uma dificuldade muito grande para poder a gente conseguir trazer a nossa cultura. E a senhora, por exemplo, como poucas as pessoas no Brasil e no mundo têm a condição, o conhecimento, a vivência, a expertise que vem dos nossos ancestrais e que, com certeza, poderia e pode trazer muitos benefícios para muita gente que sofre de muitas doenças. Hoje em dia eu vejo, por exemplo, pessoas aí, crianças com colesterol altíssimo, crianças com problema de pressão, com problema de coração, diabetes e outras doenças que a gente sabe que tem a carga genética, tem. Porém, contudo, todavia, a questão alimentar é fundamental. Com certeza. Logicamente, eu não estou querendo querer reinventar a roda e dizer que as pessoas não devam comer nada industrializado. Não é isso, não. Mas que as pessoas têm que dar uma freada e saber o que comer e quando comer, com certeza. E hoje em dia a sociedade, ela parece que exclui esse conhecimento, deixa isso para trás, e aí, lá na frente, o que vai acontecer? Vai ter que correr para a farmácia, entupir de remédio industrializado, da onde se ela tivesse, talvez, uma parte de um conhecimento para poder prevenir uma doença que ela adquire através dos alimentos, ela não estaria naquela situação. Com certeza. Minha tia, eu também gostaria, não cortando o que a senhora vai falar, mas eu também gostaria que a senhora falasse da questão da questão dos nossos costumes, né? Da questão das nossas vestimentas. Hoje em dia, a gente vê nesses desfiles de moda, até em Paris, né? Em outros países da Europa fora, muito se usar as nossas roupas típicas. Eu fico feliz por um lado e triste por outro. Por quê? Porque estão dizendo, né, certas pessoas, né, que são estilistas famosos, renomados, de marcas famosas, que eles estão inventando. Só que não. Para nós que somos de tradição de matriz africana, que sabe o que é um bom turbante, que sabe o que é uma boa roupa colorida, que sabe fazer essa mesclagem de cores,
né? Essa mesclagem que só o povo africano tem. Para a gente, nada disso é novidade, né? De se pegar ali a corda de sisal e se transformar e fazer artes. Enfim, isso tudo é proveniente dos nossos ancestrais, de se pegar cipó, de se pegar madeira, de se pegar as coisas, sementes, as coisas que estão na natureza à vontade, para poder transformar em utensílios domésticos, em móveis, em vestuário. Para nós, isso é comum. Só que, porém, mais uma vez, estão usurpando do nosso povo uma coisa que é tradicional nossa. Assim como eles tentaram colocar que o acarajé não é de Iansã, que o acarajé era, né, neopentecostal, assim como eles tentaram fazer que a capoeira não é do povo preto, não é do povo do candomblé, que a capoeira é de outra religião, só que não. Nós sabemos que a capoeira, inclusive, é patrimônio imaterial mundial, reconhecido pela ONU, como do nosso povo, dos nossos ancestrais africanos. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, dessa expropriação que eles tentam fazer, e a cada dia que passa, a gente vê mais uma coisa que eles tentam roubar do nosso povo. E isso pouca gente fala, porque todo mundo sabe, quando se teve aquela situação de que tentaram colocar o acarajé né, de Cristo, e com todo respeito aos cristãos, nós sabemos que o acarajé é de Iansã e ele sempre foi de Iansã. Não existe essa. Quem come acarajé tem que saber que é uma comida típica da deusa africana. Tem que saber que essa comida ela existe há mais de 8.000 anos. Isso catalogado, aonde os historiadores, aonde as pessoas que estudam essa questão já conseguiram comprovar que antes, muito antes de se pensar em falar em Europa, a África já existia. O continente africano é o mais antigo do planeta. Uhum. O berço africano, o berço da humanidade não está na Europa, e sim na África. E essas questões todas que tentam desarticular, que tentam tirar a nossa cultura, nos expropriar, tentar literalmente furtar, roubar do nosso povo, da nossa cultura, do nosso povo, dos nossos ancestrais, isso tem que ser falado. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso e que completasse o que a senhora iria dizer sobre a situação da tradição alimentar. É o seguinte, eu também acho, eu fico triste quando eu vejo a nossa imitação, né? Imitação. Eu sou muito, assim, tradicionalista, eu não gosto de muito enfeite, muito brilho, né? Eu me trajo e quero manter a minha tradição normal, certo? Não sou muito fã de muito brilho e muita coisa. Agora, nós não temos limite, né? Nós não podemos limitar isso porque o povo rouba as nossas ideias, né? Rouba os nossos costumes, querem ser, como é que diz? Usar os nossos costumes, entendeu? Então, nós não temos como proibir isso aí. Mas eu, em particular, não gosto, certo? E quanto ao acarajé, que o nome mesmo é acará, jé é o verbo comer em Yorubá. Eu sou filha de Oiá, sei que era com que a minha mãe, Oiá, ela sobrevivia. Ela, filha de um caçador,
chamado Dulecê, que ele comia, né, o feijão fradinho, que era um caçador que não detinha na cabeça de ninguém, mas ele, como é que diz? No tempo que ele viveu, ele se alimentava de feijão fradinho. Ela aprendeu a usar ele de uma outra forma para sobreviver. Entendeu? Então, essa é a história do acará. Jé é o verbo comer em Urubá. Entendeu? Então, tentaram, mas não conseguiram, né? Nem irão conseguir, né? E quanto às nossas vestes, é muita imitação, né? É muita imitação, é muita coisa. Em resumo, o que nós temos mesmo é que lutarmos por tudo isso, para que nós tenhamos assim uma postura, nosso povo se posicione, lute pelos nossos direitos, que também tem horas que a gente é enfraquecido, porque as pessoas não têm um enfrentamento, né? Que nós lutemos para ter representantes nossos no governo federal, entendeu? Nas secretarias estaduais, entendeu? Nos plenários, para que a gente que lute pelos nossos direitos. Porque se nós não conseguirmos isso, fica difícil para a gente chegar, né? Conseguir a nossa liberdade de palavra, entendeu? De benefícios, de tudo. Fica difícil. Eu acho que nós tínhamos o direito de ter ajuda para a construção dos nossos templos. Eu fico imaginando uma igreja rapidinho, ela é construída. Oh, será que ela é construída com o poder aquisitivo do pessoal? Não. Não é não. Existe alguma facatrua, né? Existe. Mas vai eu construir o candomblé, até hoje eu estou emendando o meu. Até hoje, entendeu? Então, por quê? Porque não existe uma lei, não existe, dificultam tudo, entendeu? Para você tirar o CNPJ é um sacrifício, entendeu? Nada para nós é facilitado. Justamente porque nós não temos uma representatividade dentro do sistema governamental. Porque se nós tivéssemos, puxava a brasa para a nossa família. Mas eu tenho esperança que nós vamos conseguir, pelo dia de hoje, né? Para a gente ver as coisas em outro horizonte. Axé, minha tia, axé. Tia Alda, infelizmente, o que é bom dura pouco, mas nós com certeza teremos outras várias oportunidades aonde a senhora vai ser não convocada, mas intimada, minha tia, a participar. Eu gostaria que a senhora fizesse as considerações finais, né, desse nosso bate-papo de hoje, deixasse a sua mensagem para o nosso povo, para a mulher negra, enfim, para a nossa sociedade que está aí e é a mais antiga do planeta, sim, e nós sabemos disso. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo essa explanação, muito feliz e agradecida de coração, né, com o Cantocan, né, essa intimação, como você diz, Wellington, essa confiança, entendeu? Espero que todos tenham ouvido e gostado da minha fala e tenham um bom proveito. E desejo que todos nós lutemos pelos nossos direitos, vamos nos posicionar para que nós passamos para os nossos, né? Eu já estou numa idade X, mas que os mais novos tenham a consciência de que tem que lutar pela cultura, entendeu? Correr atrás, dar seu voto sério e consciente, não ser comprado, entendeu? Para que nós tenhamos dias melhores, entendeu? E que as mulheres negras se empoderem cada dia mais, né? Eu ainda vou ser candidata a alguma coisa, não
As mulheres negras, eu gosto de falar, eu gosto de falar, eu gosto de gritar. Eu acho que nós não devemos, olha, não omitir a nossa fala, não. Porque se nós não gritarmos, ninguém vai saber das suas necessidades, não vai saber dos seus direitos, não vai saber nem quem você é. Então, nós temos que falar, que pedir, entendeu? Que gritar, entendeu? Ah, porque eu sou preta, no preto, é o preto, porque nasceu com a cor escura, mas é gente, tem direitos, entendeu? Direitos adquiridos, igual a todo mundo. E nós somos iluminadas, porque nós somos de religião, de matrizes africanas, porque é um privilégio cuidar de orixá e cuidar de gente. Axé, minha tia, axé. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer a senhora, entendeu? Por tudo. Muito obrigado pela excelente mensagem que a senhora passa para o nosso povo, ainda mais no momento tão delicado, aonde, né, esse pós-pandemia, né, que eu creio que a humanidade viveu uma situação, pelo menos nos tempos modernos, né, vamos dizer assim, nunca vivida, e aonde a figura da mulher, né, foi tão decisiva para manter a família de pé, para manter a família sempre unida. Eu acho que foi um papel fundamental para manter a família sempre com saúde. Foi muito difícil esse momento que nós passamos, esses 3 anos e pouco que nós passamos de pandemia. E aí, principalmente nós, de matriz africana, não foi fácil, né? E eu tenho a certeza que o nosso povo, como um todo, tem muito, como já contribuiu, porque esse Brasil só é Brasil, tem que agradecer aos nossos ancestrais africanos e ao nosso povo preto, de maneira geral, e principalmente a figura da mulher, porque foi a mulher que segurou o timão do navio, desse navio que foi essa passagem por esse período difícil, e segurou também a mente da nossa sociedade, do nosso povo. Então, eu tenho que agradecer a senhora, eu tenho que agradecer a senhora e agradecer a todos os nossos ouvintes, né? A todos os nossos telespectadores. Meu muito obrigado, a sua bênção. Agradecer também ao Pai Jean, que é o responsável pela nossa parte técnica. Meu muito obrigado, gratidão. Jean, um grande abraço, viu? Muito obrigado também por me ouvir, entendeu? Foi um prazer. Uma boa Axé. noite e que Oiá nos abençoe hoje, Ogum, hoje e sempre.